do nosso corpo estar atento a alguns sinais. A sua audição é boa? Média, viu? Média? Hoje em dia a gente fica muito com fone de ouvido, né? E eu já peguei um pouquinho de uma geração que já gostava de um aparelhinho aqui. Você ouve música alta? Bem alta? Adoro. Nossa, é bom demais. Vamos falar sobre isso. É errado, mas é bom demais. Vamos falar sobre isso. Vamos ver até que ponto. Pois é. Pode ser, não é? Então, olha só. Com que frequência você costuma usar fones de ouvido? Sabia que o uso inadequado pode causar perda auditiva? Segundo dados do IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de deficiência auditiva. E, entre outras causas, quem ajuda a aumentar os números de surdez adquirida são os fones de ouvido, Gui. Isso porque o tempo gasto com os fones causa uma vibração nas células que recebem o estímulo sonoro e o excesso dessa vibração pode acabar diminuindo o tempo de vida dessas células. Então, quando o seu dispositivo indicar que está usando níveis inseguros, tem celular que avisa, né? Fala, olha, se você passar desse volume aqui, pode ser prejudicial à sua saúde. Diminua o volume, viu? Mas como saber se você está cuidando bem dos seus ouvidos, hein? Para a gente entender sobre a saúde dos nossos ouvidos e descobrir como os fones podem prejudicar a nossa audição, a gente conversa agora com a otorrinolaringologista doutora Dari M. Pucci. Seja muito bem-vinda! Boa tarde, Dari. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, seja bem-vinda. Prazer, boa tarde, viu? Fica à vontade. Doutora, a gente sempre fala, né, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente fala assim, envelhecendo a gente pensa na pele, fala, eu vou precisar mais de usar meu plano de saúde, eu vou precisar usar óculos. Com a audição, a gente também vai perdendo um pouquinho de audição ao longo da vida ou não? Sim, com certeza. Né? Isso é muito variável de cada um, a parte genética, mas a gente espera que a partir de uns 45, 50, é comum a gente já poder diminuir um pouquinho a questão da nossa capacidade auditiva. Tem, doutora, momentos do dia a dia, situações que ajudam a gente a perceber se isso está acelerando ou se isso já caiu de um jeito mais drástico? Quais são os sinais normalmente? Geralmente a pessoa começa assim, eles estão reclamando em casa que eu não estou escutando direito, ou que parece que a TV está muito alta, ou de repente, né, é até importante a gente ficar de olho nas crianças, às vezes também gosta de volume muito alto da TV, telas, né? Então isso são sinaizinhos do nosso dia a dia que já podem indicar que a gente precisa de alguma coisa. Ou aquela pessoa que você está conversando e de repente, quê? Né? Então, claro, tem situações do dia a dia que a gente está com um ambiente mais ruidoso, tal, que é natural a gente não conseguir perceber tanto. Mas a gente conversando aqui, se de repente vocês começarem ou ter que olhar muito para a boca, assim, são sinais que pode ter alguma coisa aí. É importante as pessoas à volta também nessa causa, né? Que interessante. E a gente pode causar essa perda, doutora? Com certeza. A gente tem alguns fatores de risco que a gente tem que ter uma vida saudável, no geral, obviamente. Então, algumas doenças, às vezes a gente pode ter uma gripe, né, um vírus. Então, é muito comum, às vezes, a gente ter uma perda auditiva súbita, que a gente nem imagina, mas que às vezes por uma infecção viral isso pode acontecer. Ou, às vezes, a gente vai num show, alguma coisa, e aí fica muito tempo exposto, muito próximo de caixa de som, alguma coisa, isso também pode causar uma perda. Pode ser transitória, se a gente já cuidar e seguir, já sair da exposição, mas, às vezes, conforme a frequência e intensidade, isso pode se tornar persistente. Olha aí, que importante isso, porque às vezes a gente pode acabar percebendo isso e fala, agora eu já perdi mesmo, né? Aconteceu alguma coisa que eu vi que meu ouvido não tá legal. A hora que der eu vou no médico, né? E às vezes, então... Isso é um fator muito importante, porque, por exemplo, casos de perda auditiva súbita, a gente tem uma possibilidade de tratamento e o ideal é entrar em até 72 horas com o tratamento. Que rápido. Então, tem que ser muito rápido. Tem que ser rápido. Então, a partir do momento, principalmente quando é uma coisa muito súbita, né? Sim. Então, começou aquele zumbido, de repente a sensação de ouvido abafado, ou, nossa, parece que deu uma diferença assim, mais significativa, é bom a gente olhar rapidinho para poder entrar com o tratamento. Não que a gente não possa tentar depois, mas a chance já diminui muito. E é interessante isso, porque quando fala de fone de ouvido, eu lembro, quando a gente faz as nossas coberturas, né, ao vivo, por exemplo, o dia de Nossa Senhora, 12 de outubro, o santuário é muito movimentado, né, então é muito cheio, você ouve muitas coisas e a gente fica com um ponto
né, no ouvido. E eu lembro que acho que o ano passado, eu não sei se era o receio de eu não conseguir ouvir, eu achei que eu deixei tão alto que terminou, meu ouvido ficou assim, zzz. Eu falei, gente, acho que a minha caixa de som aqui tá com algum problema. No dia seguinte, estava tudo bem. Mas a gente tem que ficar atento então, né, doutora? Com certeza. E isso é um sinal de que você fez um estresse auditivo muito alto. E que poderia, se você persistisse nisso mais dias seguidos, causar sim uma perda auditiva. Olha isso. Doutora, já que a gente está falando de fone de Fone ouvido, de ouvido? acho que é uma boa a gente mostrar um pouquinho das pessoas, né? Porque hoje em dia é muito comum, né? Você anda na rua, você vê alguém usando fone. E agora esses fones mais modernos, né? Entra dentro do ouvido quase, a Biane. Bem, Será que o pessoal está usando do jeito certo? Será? Bem, a gente foi às ruas para perceber e a Gabi foi conversar com algumas pessoas. Vamos ver. Confira. Pode ser que você tenha ficado com uma impressão ruim, né, quando não me escutou. A questão é que muita gente tem aqui, olha, o famoso fone de ouvido. Para escutar música, para ver alguma coisa na internet, escutar, né? Mas o problema está na altura que a gente coloca ele. E você sabia que com o tempo pode até dar surdez? Pois é isso que a gente veio fazer aqui na sua, saber a opinião das pessoas e como elas estão usando esse famoso fone de ouvido. Vamos comigo? Bora? Eu tô te vendo com um fone aqui, pendurado. Você sempre tá escutando música, sempre tá com fone, como que é? Eu sempre escuto música porque eu gosto de esparecer um pouco a cabeça com a música. Eu tenho a cabeça muito distraída. Eu ouço música para distrair, para concentrar às vezes. E esse fone de ouvido tá sempre em qual altura? Sempre no máximo. Sempre no máximo. Por que no máximo? É que daí o barulho externo atrapalha o ritmo da música e minha concentração. Por isso que eu ponho no máximo. E você não se preocupa de estar tão alto assim, de ter algum problema no ouvido, algum tipo de problema mesmo por causa do uso do fone alto? Me preocupo, de certa forma me preocupo, mas mesmo assim eu ouço. Eu tenho um lado com audição menos, por devido a isso. Mas eu continuo. Ah, então você já teve um problema por causa do uso do fone? Ah, já tive. Eu fiquei usando mais de um ano, um lado só, aí eu perdi um pouquinho da audição desse lado. Mas continuo mesmo assim, com o volume no máximo. O que você está escutando? Eu, na verdade, tô vendo Reels, além de escutar samba. Samba e rede social, é isso? Isso. Ao mesmo tempo? E na fase do trabalho. Como que é essa sua vida com fone de ouvido? Sempre que você pode, você tá escutando alguma coisinha para dar uma relaxada? Sempre. Música é vida, né? Sempre acompanha todo mundo. E eu tô aqui, eu tô escutando o seu fone à distância. Então a altura sempre é alta ou é mais ou menos? Depende do momento, do dia, do lugar. Quando quer dar uma relaxada, daí escuta alto. É, sempre. E não tem preocupação de escutar muito alto? Eu não. Tem gente que fala que é ruim, mas eu não. Nunca deu ruim? Nunca deu ruim, até então. Vamos ver a velhice. Vamos ver daqui a pouco, né? Claro. Eu tô te vendo com um fone aqui. Você sempre escuta música quando pode, no fone de ouvido? Sim, sempre. E por quê? Por que a música do fone de ouvido te dá uma relaxada? É bom se desligar do mundo, né? Daí eu sempre... Esse aqui foi o mais caro que eu já comprei na minha vida, porque tira o ruído, tudo. Ah, então você gosta de estar naquela imersão. Sim, exatamente. E qual que é o volume que você escuta? Eu sempre deixo um antes do máximo. Quase no máximo. É. E por que quase no máximo? Você se preocupa de não escutar tão alto assim ou é o jeito que você gosta? Não, é porque, tipo, já tá num volume que eu gosto e também não estoura meu ouvido. Quando escuta muito alto, dá ruim, assim, fica sentindo que tá ali fazendo algum zumbido? Já aconteceu umas vezes já, por isso que eu até parei de deixar no máximo. Tem essa preocupação então, né? Uhum. É, pelo jeito as pessoas aqui das suas não estão muito preocupadas com o volume do fone de ouvido. Mas eu quero saber aí no estúdio, existe uma frequência ideal ou uma altura, né, que as pessoas devem escutar e que é menos prejudicial? Lindos, é com vocês. Beijo. Chamou a gente de linda, eu já gostei. Mas já gostei, Né? me ganhou ali. Gostei. Mentira, ela jogou a bomba pra gente falar.
também, como que Não é? nossa rotina. Você costuma usar fone, Abi? Eu gosto de usar fone, mas eu gosto de usar quando eu pratico atividade física, por exemplo. Mas eu nunca ouço alto demais. Tudo que é muito alto me incomoda, assim. Então eu ouço sempre no médio mesmo, que eu gosto de testar a minha audição. Faz igual a nossa amiga, assim, no máximo no menos um? não, menos uns 3 do máximo, É. 3, 4 do máximo, você, Gui. Eu uso bastante. Até às vezes nas atividades de casa, assim, que às vezes tá cada um, a turma tá na sala assistindo alguma coisa, pra não ficar aquele ruído que vai ficar atrapalhando todo mundo, aí eu coloco fone de ouvido, vou dobrando roupa, fazendo minhas coisas Eu com fone de faço isso ouvido. também, eu coloco série no celular e vou lavando louça então. enfim. Doutora, a pergunta da Gabi, existe uma frequência máxima que não é da Volume rádio? adequado, Então, o recomendado é que a gente fique ali na metade do volume. Tá. Então, assim, é uma noção para alguns dispositivos nossos, assim, alguns tipos de celular, enfim, eles têm essa indicação, que até você comentou ali, opa, ó, cuidado, esse volume pode causar algum desconforto, pode causar alguma perda auditiva. E uma coisa muito importante que as pessoas precisam cuidar é o tempo de uso. Porque às vezes, mesmo numa frequência um pouco mais baixa, numa intensidade de uns decibéis um pouco mais baixos, a gente fica com muito tempo. E essa vibração contínua por muito tempo também pode gerar um estresse nas células lá de dentro do ouvido e pode fazer com que elas possam morrer também. Tá? Então a gente tem que fazer intervalos assim de não passar de 50 minutos, 1 hora seguida com o fone. Começou a chegar nesse limite, é bom parar, ficar pelo menos uns 10 minutinhos sem, deixa o ouvido descansar. E aí, se precisar, foi muito comum agora essa necessidade do home office, escolas em si. Então acabava que tinha que usar mais fone, mas esse cuidado é importante, de ter as pausas também nessa questão do estresse auditivo. E a gente fala assim, por exemplo, numa conversa, a gente tem em torno de 50 a 70 decibéis, dependendo do ambiente, e a gente pode tolerar até 80 decibéis, por exemplo, durante 8 horas num dia. Então, até aí, então uma rua um pouco mais barulhenta, tal, até aí, se você ficar no máximo 8 horas exposto, você ainda não está ultrapassando tanto o limite, não que algumas pessoas não possam, por questões né, genéticas em si, mas a gente ainda tem um limite, ok, agora passou disso, por exemplo, 90 decibéis, 100 decibéis, a gente pode ficar 100 decibéis, por exemplo, no máximo 1 hora no dia, para não causar perda auditiva. Passou para 110, é 15 minutos. Uou. Então, assim, são coisas que são muito tênues, que às vezes ali, eu vou no volume máximo, e ali, se ficar horas naquilo, aquilo vai causar perda auditiva, né? O menino, ele falou, poxa, já tive uma perda auditiva aqui leve, mas tudo bem, né? Lá na frente ele vai repensar isso. Mas realmente, assim, mostra que o uso, principalmente nos jovens, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque a gente vê que realmente tem sido mais frequente no consultório, ele chegando com perda auditiva mais cedo. E doutora, quando as pessoas, elas têm, você falou um pouco de altura, né? E às vezes a gente tem aquelas famílias, né, que falam alto, enfim, né? Sim. E aí você fica pensando, quando a gente começa a elevar demais o tom da nossa voz, isso pode também significar que nós estamos com algum problema auditivo? Pode sim, porque a gente às vezes não consegue ter aquela noção do nosso limiar ali, né? Se aquele ambiente está mais ruidoso ou não. Então, às vezes, se a gente começa a subir um pouco mais o nosso volume da voz, pode ser também um indicativo. Tá? Mas tem também um pouco questão, às vezes, família, cultura, né? Que todo mundo fala alto e tal, porque um quer falar mais alto que o outro, né? Mas realmente é um ponto de atenção para a gente ter, sim. Doutora, o tipo de fone de ouvido, ele também pode impactar em problemas? Porque hoje a gente tem muito esse fone, eu vou tirar o ponto aqui rapidinho para mostrar pro pessoal, né? que esse é de trabalho, a gente usa durante o programa, mas que ele tem essa estrutura, né? Que ele é emborrachado, ele vai bem dentro do ouvido. Sim. Então você aí de casa vai reconhecer, né? Que é esse que é de silicone que são na ponta. que eles falam de diminuir o ruído, né? Isso, Reduzidor exato, do ruído. Esse, por exemplo, comparando com aquele que fecha aqui, ele pode ser mais prejudicial? Depende, né? Tem vários fatores nesse sentido, muito do jeito que usa, né? Mais do que qualquer coisa. Mas esses que são canceladores de ruído, teoricamente, deveriam proteger mais. Por quê? Eles conseguem cancelar mais o ruído externo e a gente não deveria querer aumentar tanto o volume. Deveria ser isso na teoria. Que eu acho que na né? prática... Mas que na prática a gente vê que nem sempre é isso que acontece. E aí isso pode ser mais perigoso. Né? Porque daí vira Porque um show. ele fica uma... Exato. Vira um fica show, doutora, é uma delícia. Você não escuta o carro na rua e o artista está aqui dentro. Exatamente. Né? Só que aí a gente realmente entra num nível que vai causar uma perda auditiva, assim. Boa. Tem perguntinhas, doutora? Do Rafael de Osasco, o excesso de cera, eu ia perguntar alguma coisa bem relacionada a isso. De cera no ouvido também está relacionado com o uso contínuo de fone, doutora?
Se for o intra-auricular, ele pode interferir, porque é o que a gente fala, todo mundo fala, ah, otorrino odeia cotonete, né? É justamente por causa desse movimento da gente colocar alguma coisa lá pra dentro. A cera, ela, no geral, ela vai saindo, né? A gente tem uma conformação, uma anatomia que faz com que ela tenha esse escoamento natural. A hora que a gente coloca alguma coisa lá pra dentro, a gente pode sim estar empurrando. Algumas pessoas que têm uma propensão maior de formação de cera, pode acontecer sim do cerume ficar em maior quantidade e impactar mais fácil. Não só os fones, até como os protetores mesmo que usa, às vezes intra-auriculares, também pode. E doutora, antigamente, pelo menos, né, quando eu era criança, tinha muito essa coisa de lavagem no ouvido. Ai, vamos fazer porque fulano tá ficando surdo, tem que ir lá fazer. Quando que isso é utilizado? Se isso realmente é positivo ou não? Se a gente tiver um excesso de cerume, sim, aí ele é indicado. Às vezes é uma causa de surdez súbita, por exemplo. É muito comum isso chegar no paciente no consultório. Doutora, do nada, estava tomando banho e de repente entupiu e não consegui escutar mais. E aí a gente vai olhar, a gente adora quando é isso, porque é uma causa que a gente corrige isso na hora, né? E aí, realmente, a hora que a gente tira aquela rolha de cerume, quando bloqueia todo o conduto, a gente consegue voltar a escutar normalmente. Então, sim, nesses casos a gente tem justificativa para tirar a cera. Agora, se é uma quantidade pequenininha, deixa ela quietinha lá porque ela nos protege. A gente que tem mania de chamar ela de sujeira, mas a coitadinha lá tá fazendo a função de proteger a gente. Doutor, e para concluir rapidinho, tem algum teste que a gente possa fazer, que as pessoas possam fazer em casa para falar, olha, minha audição tá legal? Falando em questão tecnológicas, hoje a gente tem alguns aplicativos que a gente pode baixar na parte dos apps ali e que eles fazem uma simulação de uma audiometria. Por exemplo, no iPhone em si tem um sistema que, dependendo do tipo de fone que você tem, se você tem esse com cancelador de ruído, você consegue fazer um tipo de audiometria e que até já testei com alguns pacientes, é parecido o resultado com o resultado da audiometria. Então, às vezes pode ser só claro, o médico que vai avaliar, mas é um primeiro indicador. Claro que não é um teste definitivo, mas quando começa, às vezes ele pode ser um indicativo pra gente, opa, realmente tem alguma coisa errada. Outra coisa em casa que a gente pode fazer são testes, por exemplo, eu tapar, por exemplo, minha boca e ver se a gente continua conversando e vocês conseguem compreender da mesma forma. Olha que legal. Ou, às vezes, né, tapa um ouvido e a gente faz isso, para ver se continua. O outro. Então, são alguns testes que a gente pode falar em altura normal e aí pode ir baixando o tom da voz também. E aí fala algumas palavras, como, por exemplo, casa, carro. Palavras que são fáceis, às vezes, da gente confundir, porque aí são fáceis da gente perceber se, às vezes, tem alguma coisinha sutil. Pode ser uma alteraçãozinha sutil, procura o médico. Exato, porque muitas pessoas chegam, às vezes, não com aquela coisa assim, não tô escutando. Sim. Aí eu tô com dificuldade de entender. Eu até escuto, mas não compreendo. Acho que essa é uma das queixas mais comuns que a gente chega primeiro no consultório. Muito bom. Doutora, seja sempre bem-vinda. Acho que é um assunto tão popular que a gente podia falar mais sobre isso. Com certeza. Mais vezes, sobre os aparelhos, enfim. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.